Eu e o Imhotep, seja bem-vindo em paz. Olá pessoal, como vão vocês? Este é o canal da SEQET, Sociedade Quemética de Estudos, uma entidade formada em 2004 que passou por vários processos, nomes, etc. Cujo objetivo da SEQET é fomentar uma abordagem mais quemética sobre o Antigo Egito, ou Kemet, como a gente chama. Bom, nesse segundo vídeo, vamos abordar sobre qual o Egito que estamos falando. É muito comum termos uma visão meio geral sobre o Antigo Egito, até porque ele se encontra há alguns séculos no nosso imaginário popular, não é verdade? Por exemplo, quando falamos sobre o Antigo Egito, qual é a primeira coisa que vem na nossa imaginação? Múmias, pirâmides, faraós. Quando você vai numa banca de revistas, você já percebeu que geralmente as capas das revistas, principalmente aquelas de história e assuntos de esoterismo ou de antiguidade, sempre vão ter em suas capas uma matéria principal relacionada ao Antigo Egito? Como se nunca saísse de moda esse tema, não é verdade? Então, mas se você já se perguntou por que isso acontece? Ok, de acordo com o historiador grego Heródoto, os antigos egípcios eram escrupulosos além de toda medida em matéria de religião. Não há dúvidas sobre esse enorme débito que nós, ocidentais, temos em relação com essa antiga civilização. Eu diria até que toda a base filosófica, cultural e ontológica da nossa atual sociedade deve uma grande e sólida base na antiga sociedade egípcia. E, no caso mais específico, em se tratando sobre o campo de estudo do simbolismo, nesse caso do metafísico, né, que ainda presente, se preserva ainda aqui no Ocidente. Né? Então, como diríamos, esse fio de Ariadne ainda se conserva intacto. Né? A gente pode dizer que isso se dá pela continuidade, uma continuidade subterrânea dessa influência africana, desse povo misterioso e fascinante. Quando a gente fala de Antigo Egito, a gente pensa em muitas coisas. Então, a gente pode falar, por exemplo, de Sinésio, né? Que foi um importante filósofo neoplatonista, se não me engano, líbio, que morou muitos anos da sua vida em Alexandria, no Egito. Lembrando que Alexandria era um polo, né, colonial em terra egípcia, mas criada por gregos. Então Sinésio foi discípulo de Hipátia. Para quem não sabe, Hipátia é considerada a primeira filósofa do mundo. Então, Sinésio, antes de se tornar bispo gnóstico, ele escreveu que as origens da nossa época, a nossa época atual, só podem ser encontradas no próprio Egito. Vejam só. E aqui entra um tópico que eu gostaria de entrar, que é a egiptomania. O que é egiptomania? A chamada egiptomania é um fenômeno que ficou conhecido no Ocidente e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tá? Ela tem data e local de nascimento. Né? Então, assim, a egiptomania ela surgiu na virada do século XX com o crescente interesse dos europeus e dos estadunidenses, principalmente, em relação à cultura egípcia. Na verdade, a mídia, inspirada pelas novas descobertas da arqueologia, das tumbas e das múmias, começava a abraçar essa campanha da egiptomania, chegando a produzir um grande impacto no mundo ocidental. Daí, lá pelo século XIX, com o boom esotérico de um monte de ordens iniciáticas aparecendo no continente europeu, a maioria delas vindas de tradições que misturavam desde taoísmo, tantrismo, xamanismo, gnose, mistérios helênicos, cabalistas,
todas elas tinham como principal foco as tradições herméticas, né? As tradições herméticas do Antigo Egito. Então tá, se a gente observar de perto, né, a tradição egípcia permanece ainda hoje sob o véu mais oculto das inúmeras tradições ocidentais, como a Cabala, né? A Cabala esotérica, a alquimia, o hermetismo, o gnosticismo, na verdade todas as ordens comaçônicas, né? O rosacrucianismo, o sufismo, além das escolas neopaganas. Então a gente pode, com toda certeza, questionar sobre a origem de cada uma delas, mas se a gente for refletir cada uma em sua essência primordial, direta ou indiretamente, elas estão relacionadas. Elas estão relacionadas com o pensamento egípcio tradicional, né? Então, assim, na verdade, a egiptomania ela acabou servindo, por um lado, ao campo de exploração comercial e, por outro, ao principal canal de acesso aos mistérios esotéricos. Por mais que ambos os campos fossem, de alguma forma, exagerados, distorcidos e seletivos. Seletivos nessas abordagens, né? Então, esse impacto foi muito significativo para a construção da imaginação cultural, né? Da grande maioria das pessoas e das culturas ocidentais também, né? Na verdade, a gente pode perceber, por exemplo, que esse fenômeno da egiptomania está presente até os dias de hoje, em diversas formas, como na literatura, na arquitetura, na arte, no cinema, na política e até na religião. Muitos elementos da cultura egípcia acabaram se tornando, ou melhor, se transformaram em outra representação. Uma representação simbólica, com ícones característicos e até emblemáticos, né? Por exemplo, um exemplo que a gente pode dar é a significativa imagem da múmia, né? A figura da múmia. Ela sugere um certo estranho interesse dos estadunidenses pelos mortos-vivos. As tumbas e os sarcófagos que fazem uma alusão direta e única e exclusivamente aos tesouros e bens materiais. É estranho, não é? Bom, tem as pirâmides, sempre no sentido de reforçar essa ideia central da vida além túmulo. Que é o quê? É o que a gente pode chamar de futurocentrismo. Que será um tema do nosso próximo vídeo, que vai ser abordado aqui, né? Sem contar as tramas dinásticas de faraós, reis e rainhas, que eles acabam lembrando muito das histórias dos bastidores das cortes atuais, né? Das elites, por exemplo. Então, bem, hoje a gente falou um pouco sobre essa ideia, né, do Egito Fantástico, esse Egito que está permanente na cabeça e no imaginário do senso comum da população. Então basta agora vir de nós, né, repensar historicamente, discutir e rever todos esses conceitos e o que realmente representa essa ideia de Egito. Bom, ficamos por aqui. Semana que vem espero, né, tem mais vídeos. Um abraço e até a próxima. Imhotep.